Boa noite a todos e a todas. Estamos dando início a mais uma live. Essa é uma live que eu não planejava realizar esta semana, né? Até porque eu já fiz uma live esta semana, né? Na segunda-feira. Mas hoje, quer dizer, na verdade começou ontem, né? Uma controvérsia sobre o projeto de lei número 3.877/2020, de autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Basicamente, o que esse projeto propõe, é a criação de depósitos voluntários no Banco Central, que seria uma forma alternativa para o Banco Central do Brasil conduzir as operações de regulação de liquidez no mercado interbancário, uma forma alternativa às operações compromissadas. Bom, na verdade, isso representa uma enorme evolução na institucionalidade, né, e na operacionalidade da política monetária no Brasil, né? Mas o fato é que gerou muita controvérsia. Tá? Pessoas que sequer são economistas, não vou aqui citar o nome porque não quero dar importância a quem não a tem, né? Atacaram fortemente o projeto do senador Rogério Carvalho, dizendo, quer dizer, primeiro misturando alhos com bugalhos, quer dizer, dizendo que era um projeto para independência do Banco Central, porque não tem absolutamente nada uma coisa a ver com a outra, tá? O projeto trata estritamente da criação de depósitos voluntários e não da independência formal do Banco Central, né? Mas outros ou outras, né, que fique bem subentendido, atacaram dizendo que trata-se de um grande esquema, né, pelo qual o presidente da República e o ministro da Economia vão, entre aspas, roubar 25% do PIB e que o senador Rogério Carvalho seria conivente com esse tipo de coisa, né? Bom, tudo não passa de uma grandíssima bobagem, né? Mas quando ocorrem essas polêmicas, elas são salutares, por um motivo muito simples. Elas permitem que a gente possa, eu, no caso, como professor e economista, né, possa aproveitar a polêmica para explicar para o público leigo de economia como funciona a política monetária e por que é importante, né, a aprovação da PL 387/2020, né, para a gente modernizar, né, a operacionalidade da política monetária no Brasil. Bom, vamos começar do início. Quer dizer, o que é a política monetária? A política monetária é o conjunto de instrumentos que o Banco Central do Brasil tem ao seu dispor para alcançar os objetivos da política monetária. Quais são os objetivos da política monetária? No Brasil, isso aqui é importante, no Brasil, tá? O objetivo da política monetária é principalmente, embora não unicamente, mas principalmente, né, alcançar uma meta numérica para a variação do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, para o ano calendário. Tá? Então, quem define a meta do IPCA não é o Banco Central, tá? Quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central, né? Com a junção do Ministério da Fazenda e do Planejamento numa pasta só, que é o ministro da Economia, a coisa ficou um pouco bagunçada, porque a princípio o Guedes ocupa as duas pastas, né? Então ele teria 2 votos, né, no Conselho Monetário Nacional. Mas a ideia é de que quem define o objetivo da política monetária é o Conselho Monetário Nacional, tá? E cabe ao Banco Central o papel de agente, ou seja, de entregar, né, para a sociedade, né, os objetivos que foram definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Bom, como é que o Banco Central, quais são os instrumentos que ele tem à sua disposição para alcançar metas de inflação? Bom, aqui a gente começa já a entrar um pouquinho de teoria, tá? Tem gente que ainda acha que
a política monetária se resume a controlar a quantidade de moeda em circulação. Bom, quem ainda acha isso, também deve achar que a Terra é plana, que existe Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né? Não é dessa forma. Nenhum banco central relevante do mundo tenta controlar qualquer tipo de agregado monetário. A ideia de moeda exógena, de que o Banco Central tem controle sobre os agregados monetários, está morta e enterrada há mais de 40 anos. Nenhum banco central do mundo controla a quantidade de moeda ou tenta controlar a quantidade de moeda. Outra inverdade que foi dita nos últimos 2 dias por essa pessoa que sequer é economista, né, é de que o instrumento de política monetária seriam os depósitos compulsórios. Ora, nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos, nem na União Europeia, nem no Japão, nem em lugar nenhum do mundo desenvolvido, né, que tenha, pode ser que algum país meio exótico ainda tente usar esse tipo de coisa. Na verdade, a tendência global, né, é de eliminar os depósitos compulsórios como instrumento de política monetária. A Nova Zelândia, por exemplo, zerou o depósito compulsório há muitos anos. Tá? E os depósitos compulsórios, na maior parte dos países, é muito pequeno ou praticamente inexistente. Tá? Então, o depósito compulsório não é um instrumento de política monetária. Em tese, ele é, né? Em tese, o Banco Central pode usar, ele pode variar a alíquota, né, do depósito compulsório, mas, na prática, ele não faz isso para regular a liquidez diária. Tá? Ele pode fazer em momentos excepcionais, né? Agora, durante a crise, nós tivemos, né, a redução do depósito compulsório, né? Que não teve nenhum efeito sobre a economia, diga-se de passagem. Tá? Na verdade, o que aconteceu foi que baixaram os depósitos compulsórios e as operações compromissadas aumentaram exatamente na mesma magnitude. Então, enfim, isso achar que o depósito compulsório é instrumento de política monetária é de um desconhecimento total, absurdo, sobre a operação básica da política monetária. Quem fala isso é quem nunca estudou, nunca pegou um livro, né, de economia monetária na vida para estudar. Eu sugiro o livro do meu antigo mestre, que ontem eu estive o homenageando, numa live promovida pelo Bresser, né, Economia Monetária e Financeira, né, pela editora Elsevier, do Rio de Janeiro. São 5 autores, o Fernando Carnijo Carvalho, o Francisco Eduardo Pires de Souza, o Luiz Fernando de Paula, né, o João Sixu, né, e o Roger Studert. Né? Então, eu realmente sugiro, quem realmente tiver esse nível de dificuldade, entender o básico da economia monetária, que compre esse livro e leia, estude, né, porque realmente está precisando. Bom, então, o objetivo definido no arcabouço institucional do regime de metas de inflação no Brasil é a obtenção de uma meta numérica para a taxa de inflação no ano calendário. Como é que o Banco Central faz isso? O Banco Central faz isso fixando uma meta para a taxa de juros do mercado interbancário. O que é o mercado interbancário? O mercado interbancário é o mercado no qual os bancos comerciais e o Banco Central emprestam dinheiro uns para os outros. Né? Então, no fim do dia, né, se os bancos tiverem reservas em excesso ao que é exigido pelo compulsório, eles vão emprestar essas reservas para o Banco Central. O Banco Central vai comprar essas reservas ou vai tomá-las emprestado. Com que objetivo? Para obter a meta da taxa Selic, que é a taxa de juros dos empréstimos do mercado interbancário. Então, nas reuniões do Conselho de Política Monetária, do Copom, o que se faz é definir a meta para a taxa de juros Selic, né, até a próxima reunião do Copom. Tá? Mas o que você está fazendo é definir uma meta. Agora, para que você consiga alcançar a meta, você precisa definir os instrumentos necessários para alcançar essa meta. Bom, quais são os instrumentos? No Brasil, o instrumento utilizado é a operação compromissada. O que é a operação compromissada? É uma operação
na qual o Banco Central vende títulos públicos que estão na sua carteira de ativos. Vende para quem? Para os bancos comerciais, com um compromisso de recompra após X dias. Tá? Em geral, pode ser 28 dias, enfim, é um prazo curto. Tá? Então, essas são as operações compromissadas. Por que ele tem que fazer deste jeito? Por que é desse jeito e não de outro jeito? Por exemplo, o Banco Central Europeu não faz assim. O Banco Central Europeu faz por depósitos remunerados, que é justamente o que o projeto de lei 3.877/2020 do senador Rogério Carvalho está querendo implementar. Ok? Bom, por que o Banco Central utiliza as operações compromissadas? Para o seguinte, em primeiro lugar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, ela definiu há uns 20 anos atrás que o Banco Central não poderia emitir títulos próprios. Ok? Bom, mas se ele não pode emitir títulos próprios, como é que ele conduz política monetária? Digamos que o Banco Central queira injetar liquidez na economia. Como é que ele faz isso? Para a gente entender esse processo, né, vamos analisar a estrutura contábil simplificada do Banco Central. Né? Como qualquer instituição, o Banco Central do Brasil possui um balanço de ativos e passivos. Né? Então, o que é o ativo? O ativo são os recursos, né, que o Banco Central possui. Tá? Então, no ativo do Banco Central, encontra-se, em primeiro lugar, as reservas internacionais. São ativo do Banco Central. Segundo, títulos da dívida pública. Depois a gente vai dizer como é que ele tem esses títulos, né? Porque ele não pode emitir. Okay? Ele não pode emitir. Então, ele tem títulos públicos na sua carteira. Ok? Bom, pode também, agora devido à PEC 10, né, ele pode também ter títulos privados. Tá? PEC do orçamento de guerra. Ok? Bom, o passivo do Banco Central, como ele é composto? Ele tem 3 grandes contas. Tá? A primeira conta é a chamada base monetária. Né? A base monetária. O que é a base monetária? A base monetária é a soma do papel moeda em poder do público, são as cédulas de reais e as moedinhas, né, que nós temos no bolso, ou guardadas debaixo do colchão, né, e as chamadas reservas bancárias. Né, as reservas bancárias. Okay? Então, isso é a base monetária. Okay? Bom, além da base monetária, nós temos uma outra rubrica, que é chamada Conta Única do Tesouro. Né? A Conta Única do Tesouro é para onde vai todo o dinheiro de impostos federais. Tá? Tudo o que a União arrecada, né, vai para a Conta Única do Tesouro. É depositado, né, e, portanto, é um passivo do Banco Central relativamente ao Tesouro. Okay? Por fim, nós temos o capital próprio, como qualquer outra instituição financeira, tem o seu capital próprio. Ok. Bom, ativo tem que ser igual a passivo. Ok? Bom, isso significa o seguinte, né? Que o Banco Central, ele só pode aumentar a sua base monetária, a base monetária, que é o conceito mais primário de moeda, né, se ele adquirir algum tipo de ativo. Por exemplo, quando o Brasil começou a acumular reservas internacionais, né, a partir de 2007, em grande escala, né, o Banco Central estava comprando as reservas. Então, ele estava adquirindo um ativo. E como é que ele financiou a aquisição desse ativo? Por intermédio de expansão da base monetária. Tão simples quanto isso. Tá? Bom, então, essa é a estrutura contábil simplificada, né, do Banco Central. Ativo tem que ser igual a passivo e a variação da base monetária é igual, por igualdade contábil, a variação do ativo do Banco Central, né, menos a variação do passivo não monetário. Né? O que é o passivo não monetário? Que vai entrar aqui, vai ser a conta única do Tesouro e o capital próprio do Banco Central do Brasil. Pois bem, mas a questão é, de onde vieram os títulos públicos que o Tesouro tem, que o Banco Central tem na sua carteira? Ele não pode emitir, né?
Ele não tem autorização pela lei de responsabilidade fiscal a emitir títulos. Então, como é que ele adquiriu esses títulos? Esses títulos, na verdade, eles são adquiridos pelo Banco Central na forma de capitalização. O Tesouro Nacional é o dono, é o único acionista do Banco Central do Brasil. Então, quando o Banco Central precisar de títulos, né, para fazer as operações compromissadas, o que acontece? O Tesouro Nacional, ele faz um aporte de capital, então no balancete do Banco Central vai aparecer lá mais, 10 bilhões de reais, né, de aumento de capital próprio. Esses 10 bilhões de reais de aumento de capital próprio, no lado do ativo, vai aparecer na rubrica títulos públicos como mais 10 bilhões de reais. É assim que funciona. Bom, ok. Então, vamos usar esse exemplo. O Banco Central, digamos que o Banco Central já tem usado todos os títulos que tem à sua disposição para fazer operações compromissadas. E ele ainda precisa de mais. Tá? Porque se ele não comprar, né, os títulos públicos que estão na mão do sistema bancário, a taxa de juros vai divergir a meta. Né? Então, ele tem que, digamos que ele tenha que expandir, né, a base monetária comprando títulos públicos. Desculpe, ele tem que contrair a base monetária, né, vendendo títulos públicos, né, para os bancos comerciais. Né? Bom, como é que ele vai fazer se os títulos acabarem? Bom, o Tesouro vai fazer uma capitalização de 10 bilhões de reais. Né? Isso vai aparecer no balanço do Banco Central como um crédito de 10 bilhões no lado do ativo, na forma de capital próprio, e de 10 bilhões no lado do passivo, na forma de capital próprio, e 10 bilhões no lado do ativo, na forma de títulos públicos. Bom, até este momento, não houve ainda um aumento da dívida pública pelo critério utilizado pelo Banco Central do Brasil. Por quê? Pelo critério do Banco Central do Brasil, a dívida pública é o saldo de títulos emitidos menos a carteira livre do Banco Central. O que é a carteira livre do Banco Central? São aqueles títulos públicos que ainda não foram usados na operação compromissada. Então, neste primeiro momento, a dívida ainda não aumentou. Bom, num segundo momento, o Banco Central, então, vende esses 10 bilhões, né, de títulos públicos que ele acabou de adquirir do Tesouro, na forma de capitalização. Ele não está comprando os títulos, porque isso é vedado constitucionalmente, ou seja, a Constituição veda, né, a compra direta de títulos públicos do Tesouro pelo Banco Central. O Banco Central não pode fazer isso. Tá? Então, a forma contábil pela qual o Banco Central vai adquirir os títulos públicos que ele precisa para fazer as operações compromissadas é por intermédio de capitalização do Tesouro. Então, nesse segundo momento, o Banco Central vende os títulos públicos para os bancos comerciais. No momento que ele vende, aí sim, esses títulos que estavam na sua carteira livre passam para as mãos do setor privado. E aí, o que nós temos? Um aumento da dívida pública de acordo com os critérios do Banco Central do Brasil. Se a gente fosse usar o critério do Fundo Monetário Internacional, a partir do momento que os títulos foram emitidos, mesmo que eles não tenham sido usados na operação compromissada, eles já fazem parte da dívida pública. Quer dizer, o critério do Fundo Monetário Internacional inclui os títulos da carteira livre do Banco Central. Ok? Bom, então as operações compromissadas são um instrumento básico, né, para a regulação de liquidez no mercado interbancário. Tem gente que diz que isso é um assalto, que é um absurdo, que não sei o quê, que não tem nada de extraordinário nisso. Tá? Quer dizer, é simplesmente um instrumento de regulação diária da liquidez. Bom, mas vocês já devem ter percebido um problema com esse instrumento. Qual é o problema?
O problema é que você acaba fundindo a política monetária com a política fiscal. Por quê? Olha, esses 10 bilhões que eu coloquei no meu exemplo, né, que o Tesouro emitiu, ele não emitiu porque ele precisava financiar um déficit público. Não, ele emitiu para dar ao Banco Central as condições necessárias para conduzir a política monetária. Então observe o seguinte, suponha que o déficit nominal fosse zero. Se o déficit nominal é zero, por definição, a variação da dívida pública é zero. Porque a dívida pública ela é simplesmente a acumulação de déficit ao longo do tempo. Né? Faz todo sentido contábil, não faz? O que é a dívida? A dívida é um estoque. E como é que você acumula um estoque? O estoque se acumula em função do fluxo. Então, se você tem um déficit, né, isso vai se acumular ao longo do tempo na forma de uma dívida. Pois muito bem, em função dessa particularidade institucional brasileira, que é a proibição do Banco Central de emitir títulos próprios ou receber depósitos dos bancos comerciais, o Tesouro Nacional é obrigado a emitir dívida pública, mesmo quando ele não precisa de emitir títulos para financiar seu déficit. É tão simples quanto isso. Então, mesmo que o Tesouro tivesse, né, mesmo que a União, né, estivesse com um déficit nominal igual a zero, ainda assim ela teria que emitir títulos para que o Banco Central fosse capaz de realizar as operações normais de política monetária. Portanto, aqui nós temos o primeiro problema. Você está misturando alhos com bugalhos. Você está misturando a política fiscal e o financiamento do déficit do governo com a operação da política monetária. São duas coisas diferentes. Certo? Bom, e por que que... Aí tem alguns economistas liberais que vão dizer, não, mas não tem diferença. Uma vez eu conversei com o Pércio Arida sobre isso, ele falou, não, mas não tem diferença, porque moeda e títulos públicos é tudo passivo do governo. Sim, moeda e títulos públicos são passivos do governo. Aliás, eu estava até também conversando sobre isso hoje à tarde, com os meus colegas do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, o professor Carlos Eduardo de Freitas, que inclusive está presente aqui nesta live, tá? E com o Felipe Ohana. Né? E aí, assim, tem coisas que são óbvias, né? Mas que às vezes a gente leva algum tempo para perceber o óbvio. Né? Existe uma diferença fundamental entre o passivo monetário e o passivo não monetário do governo. O passivo monetário, que é a moeda, não tem prazo de vencimento. Ou seja, você não vai resgatar, quer dizer, essa ideia, né, de que a moeda é uma dívida do governo, sim, é uma dívida, só que com prazo de resgate infinito. Né? Só, como eu costumo brincar, só no dia do juízo final. Né? No dia do juízo final, ninguém mais vai aceitar dinheiro, tá? Todo mundo sabe que o mundo vai acabar, então vai todo mundo querer bens e serviços para, enfim, passar o que resta de sua vida, e ninguém vai aceitar dinheiro. Né? Mas enquanto não chega o dia do juízo final, né, a dívida monetária do governo ela não é resgatável. Quer dizer, a ideia de que o dinheiro representa uma dívida que tem que ser paga, isso era no momento quando tinha o padrão ouro. Se vocês pegarem notas muito antigas de cruzeiros, vocês vão ver lá, quando ainda era impresso no exterior, quando a gente não tinha Casa da Moeda, né, era tudo impresso em Londres. Né? Então, vinha lá, pague-se ao portador a quantia de 100 cruzeiros. Pague-se coisíssima nenhuma, quer dizer, aquilo não era resgatável, mas aqui tinha aquela convenção social de que, no fundo, o dinheiro era apenas, as notas de papel representavam uma certa quantidade de ouro, que eram lastreadas em ouro, etc, etc. Gente, isso acabou faz mais quase 50 anos. Tá? O sistema o padrão ouro-dólar acabou em 1973. Tchau, c'est fini. Tá? Hoje é dinheiro não conversível. Okay? Moeda fiduciária plena. Tá? Então, a dívida monetária não é resgatável. A dívida não monetária, ela é. Mesmo que o governo emita um título,
NTNB com vencimento em 2120, se existir a humanidade até lá, se a gente não tiver acabado com tudo, graças ao aquecimento global, né, o governo vai ter que pagar, vai ter que resgatar o título que ele emitiu. Então, essa é uma diferença importante. O passivo monetário é diferente do passivo não monetário. A dívida monetária do governo, o governo não precisa pagar nunca. Só no fim dos tempos. Tá? Mas a dívida não monetária ele tem que pagar no seu vencimento. Bom, o que acontece é que, em geral, ele rola, né? Ele resgata os títulos que estão vencendo e emite novos títulos e aí ele vai rolando a dívida. Tá? Mas é basicamente isso que acontece. Tá? Portanto, é fundamental que na contabilidade do governo esteja separado o passivo monetário do passivo não monetário. E o raio das operações compromissadas torna confuso isso, porque junta duas coisas diferentes. Junta uma parte do passivo monetário, que são as operações compromissadas, com o passivo não monetário, que é a dívida pública. Na verdade, né, eu tenho esses dados aqui na minha frente, tá? As operações compromissadas em 2007 representavam menos de 10% da dívida bruta do governo geral. A dívida bruta do governo geral inclui União, estados e municípios, tá? Mas não inclui o Banco Central nem as empresas estatais. Okay? Então, ela representava menos de 8%. Aí ela foi aumentando ao longo do tempo e em 2020 ela estava em 25%, as operações compromissadas chegaram a 25% da dívida bruta do governo geral. Bom, qual foi o grande fator que levou as compromissadas de 8%, 9% da dívida bruta do governo geral para mais de 25% em 2015, chegou a quase 30%? Basicamente foi a acumulação de reservas internacionais. Quer dizer, a acumulação de reservas internacionais foi o grande fator, né, que levou ao acúmulo, né, dessas operações compromissadas. Então, para que a gente pudesse acumular os 370 bilhões de dólares, tá, que o Brasil tem hoje em reservas internacionais, o Tesouro Nacional teve que emitir dívida pública para capitalizar o Banco Central e aí permitir que o Banco Central tivesse títulos públicos em carteira em quantidade suficiente para enxugar a liquidez criada pela aquisição das reservas internacionais. Assim simples. Ok? Então, você tem... Bom, o que isso significa, então, em termos da dívida pública? Tá? Isso significa o seguinte, tá? Que nós temos um problema metodológico sério, isso aqui é muito importante, com o cálculo da dívida bruta brasileira. Por quê? Parcela substantiva da dívida bruta do governo geral é constituída por títulos na carteira do Banco Central voltados à gestão de liquidez da economia, sem relação direta com a questão fiscal. Ok? Então, isso está contaminando a estatística da nossa dívida pública. Então, a gente pode, se a gente pegar o ano de 2019, né, comparar a dívida bruta do governo geral com proporção do PIB, o Brasil, nesse momento, tá, em 2019, tinha, incluindo as operações compromissadas, tinha uma dívida bruta do governo geral de 76,8% do PIB. Tá? Agora, quando a gente tira as operações compromissadas, isso cai para 56%. Ou seja, é uma diferença, né? É uma diferença de quase 20 pontos percentuais do PIB. Que, na verdade, é poluição do dado. Ok? Significa o seguinte, se a gente tirar os 20%, né, do PIB das operações compromissadas, substituindo elas pelo depósito voluntário, daqui a um pouquinho eu falo isso, a relação dívida pública-PIB, este ano, não vai fechar perto de 100%. Na verdade, já vai fechar perto de 80%. Então, isso tem importância para o debate que a gente está fazendo sobre a política fiscal de 2021. Né? Porque veio o pessoal do sistema financeiro com terrorismo fiscal,
né? Principalmente os economistas, né, da XP Investimentos, do BTG Pactual, né? E nisso vem também o Paulo Guedes, o Rodrigo Maia, né, a Globo News, tá todo mundo dizendo, se passar de 100% do PIB vai ser um desastre. Bom, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês, é que não vai passar, porque vocês estão fazendo a conta errada. Tão simples quanto isso. Mesmo que passasse, não teria problema. Mas, por razões que eu já discuti em outros momentos aqui, tá? Mas não vai passar de 100% do PIB. Na verdade, o dado está errado. O cálculo está metodologicamente equivocado. Okay? Então, para limpar essa bagunça, né, essa confusão, né, que as operações compromissadas acabam causando, né, quer dizer, uma maneira muito simples seria só olhar a dívida líquida. Né? Mas, desde 2012, 2013, as pessoas estão olhando só a dívida bruta, porque a gente sabe as trapalhadas que o Arno Agustin fez quando era secretário do Tesouro, né? Aquelas pedaladas, etc. Né? E aí as pessoas começaram a desconfiar da dívida líquida, passaram a olhar só a dívida bruta. Né? Mas isso acabou, faz muito tempo. Inclusive, acabou durante o governo da Dilma. Né? Quer dizer, o Nelson Barbosa, quando foi ministro da Fazenda, despedalou tudo. Enfim, não há mais nenhuma razão para a gente olhar a dívida bruta. Tá? A gente pode olhar só a dívida líquida. Mas, de qualquer maneira, né, o projeto de lei 3877/2020 do senador Rogério Carvalho, o que ele pretende fazer é justamente introduzir uma nova maneira, né, do Banco Central conduzir a política monetária, que é por intermédio dos depósitos remunerados. Então, como é que funciona? Exatamente como acontece na Europa, no Banco Central Europeu. Se houver excesso de liquidez no mercado interbancário, né, os bancos bancos comerciais, diga-se de passagem, não é banco de investimento, porque banco de investimento não opera no mercado interbancário, tá? Então, são os bancos comerciais vão depositar esse excesso de liquidez no Banco Central. E por que é necessário que eles façam isso? Porque se eles não fizerem isso, a taxa de juros vai a zero. Talvez até fosse bom que ela fosse a zero nesse momento, tá? Que nós estamos vivendo na economia brasileira. Mas isso é outra história. Tá? Quer dizer, são dois assuntos tecnicamente diferentes. Uma coisa é você debater qual é o nível adequado da taxa de juros Selic. Isso é uma coisa. Tá? Outra coisa é você dizer como a política monetária tem que ser operacionalizada no dia a dia. Isso é outro assunto, são dois assuntos completamente diferentes. O que trata o PL 3877 é sobre como a política monetária vai ser operacionalizada no dia a dia. Ela não diz nada sobre como qual o nível adequado da Selic, até porque quem define isso é o Banco Central. Okay? Quer dizer, quem faz política monetária é o Banco Central, não é o Senado. Okay? Bom, então, então é o seguinte... Então, você, quando tiver excesso de liquidez no mercado interbancário, ou seja, com os bancos tendo mais reservas, né, do que o necessário para cumprir, né, enfim, as reservas compulsórias, eles vão depositar esse dinheiro no Banco Central, na conta de reservas bancárias. E esse dinheiro vai ser remunerado pela taxa de juros Selic. Da mesma maneira que as operações compromissadas. Tão simples quanto isso. O Tesouro vai ter alguma perda com isso? Nenhuma. Zero. O Tesouro não tem perda nenhuma com isso. Tá? Porque o custo da operação vai ser exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Tá? Bom, agora, a vantagem é que você vai limpar. Ou seja, o depósito voluntário não vai substituir as operações compromissadas do dia para a noite. Isso vai ser um processo, talvez dure uns 2 ou 3 anos, né? Mas, ao longo do tempo, a expectativa é de que, né, o depósito voluntário substitua 100% das operações compromissadas. Com isso, você tira da estatística de dívida bruta, do governo geral, você tira 20 pontos percentuais do PIB. Então, vai ficar muito claro qual é o tamanho da dívida pública. E isso é importante porque... Gente, não faz nenhum sentido o governo gerar superávit para reduzir dívida que foi decorrência da necessidade de esterilizar os efeitos monetários da compra de reservas internacionais. Isso não faz o menor sentido. Nenhum sentido isso.
ok? Então, enfim, eu acho que essa é uma questão importante. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto antes de começar a responder essas perguntas. Tá? Bom, só reforçando, aí eu vi que já tem bastantes colocações aqui na live. Né? Nós não vamos estar fazendo nada de diferente, atenção, nada de diferente do que já é feito nos países envolvidos. Tá? É o modelo do Banco Central Europeu, o Federal Reserve também está adotando isso. Tá? Então não tem nada de diferente, pelo amor de Deus, não criem teorias da conspiração em cima do projeto de lei do depósito remunerado. Tá? Outra coisa completamente diferente, né, é você dizer o seguinte, olha, na situação que o Brasil está hoje, né, o Banco Central talvez tivesse que operar com a Selic mais baixa. Eu, particularmente, acho que sim. O Banco Central acho que não. Tem uma discussão sobre o impacto negativo que uma nova redução da Selic teria sobre saídas de capitais, e com isso aumento de inflação, e impacto sobre os juros futuros, enfim. É uma discussão técnica, tá? Mas que não tem nada a ver com um projeto de lei 3877. São duas coisas diferentes. E muito menos com a autonomia do Banco Central. Tá? A autonomia do Banco Central é outra história. Tá? O que significa autonomia do Banco Central? Autonomia do Banco Central significa você blindar, né, a diretoria do Banco Central contra a demissão arbitrária. Agora é curioso, né? Vocês já param para pensar que o mesmo governo que faz um projeto querendo blindar a diretoria do Banco Central contra a demissão arbitrária é o governo que, na PEC 32, quer flexibilizar a estabilidade dos servidores públicos. Vocês não acham isso contraditório? É impressionante. Totalmente contraditório. Né? E outra coisa, outra coisa importante. Quer dizer, a política monetária é uma parte importante da política macroeconômica. Né? Por que você vai impedir o presidente da República, eleito pelo voto do povo, de mudar a política monetária? Como eu já disse, eu particularmente acho que o Banco Central está fazendo uma política errada. Né? Agora, como eu sou oposição ao governo Bolsonaro, eu podia até achar ótimo, se eu quisesse pensar só em termos políticos. Né? Se eu estivesse pensando só politicamente, eu ia dizer, sim, Bolsonaro, vai, aprova aí. Aprova a autonomia do Banco Central, que nunca mais você vai poder mexer na política monetária. Se eu fosse ter esse critério político, só que eu não tenho. Tá? Então, assim, eu acho que a política macro, que é a política fiscal, política monetária, política cambial, que a gente já não tem há muito tempo, tá? Tem que ser a última autoridade final é o presidente da República. Ponto. Ele que foi eleito. Tá? Se fizer besteira, vai pagar nas eleições. Ou vai sofrer impeachment. Né? Ou as duas coisas. Enfim. Tá? Mas, assim, já me posiciono fortemente contrário à autonomia formal do Banco Central. E eu acho que é incompatível, né, com o regime democrático e daí até mesmo com a proposta de reforma administrativa do governo. Bom, isso posto, vamos ver aqui as questões, né? Bom, o Carlos Eduardo de Freitas, concordando com a minha exposição, exatamente, José Luiz Oreiro, o sistema de fazer política monetária com operações compromissadas mistura política monetária com política fiscal. Eu quero chamar a atenção que o Carlos Eduardo de Freitas foi ex-diretor do Banco Central do Brasil. Né? Portanto, é uma pessoa que tem expert, né, para fazer afirmação desse tipo. Ok? Bom, o Ícaro Gomes me perguntou, professor, a determinação da taxa de juros é exógena ou endógena? Bom, ela é exógena no sentido de que ela é uma decisão do Banco Central. Então, ela é exógena. Tá? Agora, dizer que é exógena não significa dizer que o Banco Central pode chutar qualquer nível de taxa de juros. Vai depender dos objetivos da política monetária.
Tá? Então, ela é exógena, mas ela não é arbitrária. Ok? Deixando isso claro. Carlos Eduardo de Freitas, novamente. Bom ponto. Vou comparar a dívida líquida, subtraindo da dívida bruta as reservas internacionais, subtraindo as operações compromissadas. Claro que deve haver diferenças devidas ao timing das operações. Maravilha. O meu amigo Luiz Fernando de Paula, a implementação dos depósitos, que é professor, né, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: a implementação dos depósitos remunerados é importante porque separa as operações do Banco Central das operações do Tesouro Nacional. E assim, as intervenções do BC no mercado de reservas passam a ser registradas corretamente no balanço do Banco Central. Por isso é bem-vinda e está em linha com a experiência internacional. Isso mesmo, Fernando. Flávia Félix. Boa noite, professor. A remuneração das reservas bancárias não geraria um passivo para o governo, constituindo dívida pública? Não, porque isso, na verdade, quer dizer, só vai gerar passivo para o governo se o Banco Central tiver prejuízo, tá? Porque o que acontece é que é o Banco Central que paga a remuneração, tá? Mas ele também tem, ele recebe juros quando ele empresta o dinheiro, tá? E também ele tem ganho de capital sobre as reservas internacionais. Então, na verdade, você só gera um passivo para o governo quando o Banco Central tem prejuízo, tá? Quando o Banco Central tem lucro, não. Na verdade, quando o Banco Central tem lucro, ele tem que transferir o lucro para o Tesouro. Tá bom? Bom, o Luiz Fernando de Paula, mais uma vez, dizendo é uma mera operação contábil que faz todo sentido. É isso mesmo. Né? E o Helder Lara Ferreira Filho, aluno do doutorado de Economia do UNB, professor, e acha que a remuneração dos depósitos voluntários devem ser a Selic ou abaixo da Selic? Pelo que eu sei do substitutivo da senadora Cátia Abreu, né, a ideia é que seja exatamente a Selic. Tá? No projeto original do senador Rogério Carvalho não é assim, tá? Mas eu acho que faz sentido o argumento da senadora Cátia Abreu de fazer com que seja a taxa Selic, que afinal de contas é a taxa de juros do mercado interbancário. Tá? Aí nós temos um outro problema, que são as letras financeiras do Tesouro, que também pagam a taxa Selic. Né? Isso gera problemas de perda de eficácia da política monetária, que, enfim, eu não quero entrar aqui, né, mas que são importantes e que a gente deveria levar em consideração. Né? Bom, outra vez, Luiz Fernando, excelente esclarecimento, José Tesoureiro, separou o joio do trigo. Obrigado, Luiz Fernando. Davi Decache, né, que é assessor, né, do PSOL na Câmara dos Deputados, falando muito importante. Obrigado, Davi. Na verdade, o Davi é que esteve hoje de manhã tendo que debater com as pessoas que não entendem nada de política monetária, coitado, sofreu bastante. Mas, enfim, valeu, Davi. É importante ter gente que usa a razão ao invés das emoções. Né? A Luana Viana, concordo sobre a autoridade do presidente sobre a política macroeconômica. Ótimo, Carlos Eduardo de Freitas, ótimo ponto sobre autonomia. Vai engessar um sistema que está funcionando bem e é flexível. Exatamente, Carlos Eduardo. Assim, se pegar para pensar, que diacho a gente vai ganhar, né, com a autonomia do Banco Central? O que se ganha com isso? Nada. No dia a dia, o Banco Central tem total autonomia para pôr Selic onde ele quiser. Né? Então, assim, não faz sentido. O que ele vai ganhar? Né? E eu lembro que em 2018 eu participei de um debate na TV Câmara, né, que estava o Roberto Ellery, era justamente sobre a autonomia do Banco Central. E a jornalista lá que estava, né, nos entrevistando, eu apresentei a minha posição contrária, ela falou, não, mas mas você não acha que tem que ser autônomo? Porque e se o Banco Central, se o presidente quiser aumentar a inflação? Eu falei para ela, ele já pode fazer isso. É só ele falar para o ministro da Economia, ou o ministro da Fazenda e Planejamento, que ele pode demitir, e dizer o seguinte, na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, você passa a meta de inflação de 3 para 8%. E o Banco Central vai ter que cumprir. Veja bem, a autonomia do Banco Central, gente, vou botar isso na cabecinha desses ortodoxos liberais que parece que não entendem nada de economia. Tá? Vou botar uma coisa para vocês na cabecinha de vocês. Tá? Se o presidente quiser ser inflacionista,
Não vai ser a autonomia do Banco Central que vai impedir, cara pálida. Porque não é o Banco Central que define o objetivo da política monetária. Quem define o objetivo da política monetária é o Conselho Monetário Nacional. Então você pode fazer o Banco Central do jeito que você quiser, autônomo, independente, sediado na Suíça, né? Que o Conselho Monetário Nacional vai dizer o seguinte: bom, meu filho, o negócio aqui é o seguinte, meta de inflação de 10%. Se não cumprir, está demitido. E isso está no sistema de meta de inflação. Acabou. Porque a autonomia, ela veda apenas a demissão sem justificativa. Mas se o Banco Central não cumprir a meta de inflação, isso é justificativa para demissão, mesmo agora. Então, assim, é ridículo o argumento, é ridículo, é risível esse argumento. É risível dos liberais. Não, porque assim a gente vai blindar o Banco Central da influência política, porque aí pode ter um presidente que quer fazer mais inflação. Ele pode fazer. Basta. Ele controla o Conselho Monetário Nacional, que é o que define a meta de inflação. E o Banco Central é obrigado a entregar a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Se não entregar, o presidente pode ser demitido, o presidente toda a diretoria. Portanto, um argumento ridículo. Realmente não faz o menor sentido. Tá? Davi da Caixa, há muitas teorias da conspiração em torno desse tema. Sempre que alguém mais preguiçoso não entende algo, acha que se trata de corrupção. É isso mesmo. Na verdade, o debate econômico no Brasil virou um debate moralista. Eu lembro que o Marcos Mendes, ano passado, quando já se começava a discutir a necessidade de flexibilizar o teto de gastos, né, para aumentar o investimento público, ele veio com a seguinte pérola, né, de que, não, aumentar o investimento público é como dar cachaça para a mão de alcoólatra parar de tremer. Que argumento econômico ele usou? Qual foi o argumento econômico dele? Nenhum. Argumento moralista. Mas ele está dizendo que política monetária é cachaça? É isso? Isso não faz nenhum sentido. Assim, isso é uma coisa... É pueril. Enfim, não tem nem palavras para definir. Né? Bom, o Carlos Eduardo de Freitas, como diretor, sempre fui independente. Em divergência com o governo, pede demissão. Exatamente isso, Carlos Eduardo. E o Ícaro está me perguntando, uma boa pergunta, Ícaro. O BC também deveria buscar pelo emprego? Sim. Aí eu acho que isso é um ponto que a gente deveria aproveitar já nessa discussão, né, que está se fazendo no Senado sobre o Banco Central. Uma coisa é a PL 3877/2020 do senador Rogério Carvalho. Mas poderia se fazer um outro PL, acho que já existe, tá? Que é você conceder um mandato duplo para o Banco Central. Ou seja, o Banco Central seria como o Banco Central dos Estados Unidos. Tá? Tem uma meta de inflação e tem também seus objetivos garantir o mais alto nível de emprego possível. Tá? Colocar isso explicitamente. Tá? Para evitar situações como aconteceu nos últimos anos. 2017, por exemplo, a economia estava operando ainda com muito desemprego, muita capacidade ociosa, a meta de inflação não foi cumprida, porque na verdade você entregou uma inflação abaixo do piso e ficou por isso mesmo. Quer dizer, se você coloca, né, na lei que o Banco Central ele também tem que perseguir o mais alto nível de emprego possível, tá? Situações como essa que aconteceram em 2017, que mostraram um enorme conservadorismo na condução da política monetária, poderiam ter sido evitados, poderiam ter gerado mais crescimento, mais emprego, etc. E a gente talvez, né, tivesse entrado na crise agora da pandemia com um nível de emprego mais alto. Né? Ok, pessoal, mas é isso. Tá? Acho que o recado está dado. Tá? Quer dizer, eu vim aqui explicar a polêmica sobre o projeto de lei 3.877/2020 do senador Rogério Carvalho, tá? Que eu acho que é um bom projeto de lei, meritório. É importante a gente fazer a substituição dos depósitos, das operações compromissadas pelos depósitos compulsórios. Isso vai dar mais transparência na própria estatística da dívida pública e vai mostrar que
a situação fiscal do Brasil não é tão ruim quanto está sendo pintada pelos economistas que trabalham direta ou indiretamente no sistema financeiro, né? Então é só a gente ver, todos eles, só do sistema financeiro. Ninguém vai perguntar para o professor, para especialista de política monetária, é só turma do mercado financeiro. Eles é que são os experts, né? Isso é no Globo News, no Valor Econômico, Folha de São Paulo, né? Se bem que a Folha até ainda dá algum espaço para vozes divergentes, né? Mas é isso, pessoal. Então, muito obrigado a todos e a todas, né, que estiveram me assistindo durante essa live, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus abençoe este país. Boa noite.